Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Boa noite! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional. Hoje, excepcionalmente, o professor Clayton Hillig não estará conosco no programa, mas não estou sozinha no estúdio. Estou com a presença do técnico de áudio, Giano Al, e da nossa querida convidada, Regina Ehlers Bartelt. Eu assassinei provavelmente o sobrenome dela. Professora Regina, seja muito bem-vinda. Gratidão, professora Cida. É um prazer estar aqui com os ouvintes e na agradável companhia de vocês. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com os palestrantes dos temas emergentes e muitos outros convidados. A nossa convidada, a professora Regina, possui doutorado em Educação Matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Possui mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, graduação em Matemática, licenciatura plena pela Universidade Federal de Santa Maria, professora adjunta lotada no Departamento de Metodologia de Ensino do Centro de Educação da UFSM. Coordena o projeto Rede Básica, a BNCC na Educação Básica. Professora Regina, nós temos uma pergunta que ela dá o título do nosso programa. Então, professora Regina, o que te move? O que me move é alegria. O que me move é a alegria de fazer valer a existência. Fazer valer os encontros, as relações. No caso da nossa profissão, é com nossos colegas professores da rede básica e os alunos deles. E o que me move é também resolver problemas. Ai, que legal! Regina, eu li um pouquinho do teu currículo, aquilo que está no Lattes. Mas, para além do Lattes, quem é a Regina? Agora são as perguntas difíceis. Para além do Lattes, a Regina é pintora, é desenhista, ela arrisca algumas notas no violão e no piano, é pilota de motocicleta, encantada com a natureza, e adoro sala de aula. Adoro sala de aula, adoro giz, adoro lousa escolar e meus alunos, meus acadêmicos e o que eu acho que a gente move juntos. Ai, que lindo! Regina, dá para ver que assim, ser professor é algo muito importante na tua vida. Então, nos conte um pouquinho dessa tua trajetória como educadora. Como é que aconteceu? Bom, vou né, para quem já tem 60 anos, contar a história pode levar algumas horas. Então, eu acho que eu deveria dizer que, como todo estudante da educação básica, ou quase todos, eu também tinha dificuldade em matemática, pelo menos até a antiga 7ª série. E
a gente estava recém aprendendo melhor sobre operações, sobre aritmética, e de repente já entraram lá as letras, né? E eu não conseguia entender como é que juntando um X com um Y podia dar alguma coisa assim que eu soubesse o valor aritmético, né, do X, do Y. A vontade que eu tinha era de juntar, sabe, justapor, aproximar o X do Y. Eu lembro de errar pra caramba simplificações, e não entender o que eu estava fazendo. E não era só eu, tinha muitos colegas que também tinham dificuldades e tal. Mas os anos foram passando, a gente vai, né, arranjando um professor particular aqui, ali, vai tentando achar saída, e nos juntávamos com os colegas para estudar, e foi indo, até que apareceram, acho que 2 professoras que fizeram, da matemática, que fizeram grande diferença na minha vida, né? Apesar disso, eu fiz vestibular em 1980 e entrei no curso de desenho e plástica exatamente porque eu cresci pintando, fazendo essas coisas, artesanatos e tal, e eu achava, minha família achava que devia ser por aí o meu caminho. E a gente é sempre muito nova, né? Quando vai decidir com 17, 18 anos o que tu vai fazer o resto da vida. E acabei escolhendo desenho e plástica, né? Ao longo do curso, eu fui me dando conta que eu seria artista, que eu teria que vender as obras, e eu não sou uma pessoa que vende obras, eu dou as obras. Há um problema, assim, que, de fato, eu não tinha essa vocação, né? No sentido de vender, sempre foi de presentear. E aí eu vi que eu ia... Enfim, aconteceu que durante o curso eu tinha 2 disciplinas que se chamava Geometria Descritiva, 1 e 2, eram consideradas muito difíceis. E eu fiz essas disciplinas e adorei. Era de geometria que se tratava o meu prazer, o meu gosto, né? Ali era possível estudar, por exemplo, o ângulo de incidência da luz do sol batendo numa cadeira e projetando a sombra, estudando matematicamente exatamente aonde a sombra deveria estar projetada no papel. E isso me encantou, porque eu comecei a compreender que não era só intuição, tinha algo ali técnico, matemático e tal. E foi que no final do ano eu resolvi fazer o vestibular para matemática, que na época, aqui na universidade, isso foi então em 1981, existia o curso de matemática licenciatura, né? E que era um currículo bem parecido com o do bacharelado, né? A diferença entre um e outro é que o de licenciatura forma o futuro professor de matemática e o de bacharelado forma o matemático ou a matemática, pessoas que ou vão aplicar a matemática para resolver problemas nas empresas, nas plantações, enfim, nas diferentes demandas, ou vão produzir novas matemáticas, né? Nesse caso, matemática pura. Eu escolhi ser professora porque o meu trabalho tinha que ser social. Eu tinha que fazer alguma coisa de mim para os outros. É uma coisa que estava lá presente desde cedo. Então, fui para a licenciatura. E daí, 3 anos depois, me formei e fui trabalhar, começar a dar aula. Eu dei aula naquele antigo colégio Hugo Taylor, que era da cooperativa da aviação férrea, né? Meu avô foi diretor lá, e dei aula em pré-vestibular, daí depois, enfim, em 1900... E essa escola é onde é o prédio do Carrefour, Exatamente, lá no prédio do Carrefour, que incendiou também, né? Era a antiga escola de artes e ofícios, né? Ela pegava quase todo o quarteirão até a ABB lá, até
como se chama, a ABB é a Associação Atlética do Banco do Brasil, né? E aí, bom, aí em 1986, no final do ano, abriu concurso aqui na universidade para professor. Tinha na área de cálculo e tinha na área de didática da matemática, né? Como essa questão da dificuldade que os alunos têm para aprender matemática, ela era bem forte em mim, eu escolhi, apesar de ter sido monitora de cálculo durante todo o período da universidade, eu escolhi prestar o concurso para a área de didática da matemática no Centro de Educação e fui aprovada em 1987. Daí é que começou propriamente, vamos dizer assim, a minha carreira, não como professora de matemática, mas como professora formadora de professores de matemática, né? E a lidar bem mais de perto como um problema da vida profissional, a questão de responder para mim a pergunta: por que o menino não aprende? E por que a matemática é considerada um bicho-papão? Bom, eu brinco que eu vim sem o chip da matemática, porque tu estavas falando da questão das letras e dos números. Bom, até hoje eu ainda não entendo por que aquelas letrinhas ali. Então, por que a matemática é um bicho-papão? Não deveria ser. Eu acredito que há uma mentalidade que se constrói já anterior à escola, do tipo que matemática é difícil. Então, o menino nem chegou direito ainda na escola e já houve essas narrativas de que é difícil, né? Mas por que não deveria ser, né? Porque, veja, matemática é linguagem, ela é ensinada em língua materna. Quer dizer que nós não deveríamos fazer uma diferença, a não ser de natureza, mas uma diferença entre matemática e a língua materna quando se pensa em termos de alfabetização. A alfabetização é em língua materna tudo, né? Então, a questão central é começar a perceber aonde que a matemática nasce como linguagem no cotidiano da criança antes da escola, quando ela está com a família, com os pais, quando ela está na esquina, quando ela está no parquinho, né? Aonde na língua materna eu vejo a matemática começar a se pôr como linguagem e como um processo mental de avaliação das grandezas no mundo. Acho muito importante a gente perceber a questão de escala que a criança vive. A criança, quando eu digo a criança, me perdoem, é as crianças, as infâncias, né? Dentro desse universo de pluralidade de vivências, de experiências e tal, ela se encontra com os outros, inicialmente na família, né? E deixa eu puxar um pouquinho para trás. Eu só vou começar ali pelo útero da mãe, tá? É assim, nós nos desenvolvemos durante 9 meses e intrauterinamente, e à medida que os nossos ouvidos e mesmo olhos vão amadurecendo, o cérebro vai amadurecendo, nós começamos a ampliar a nossa percepção do mundo externo como se diz assim, certos estímulos, certo? Então, se o pai ou se alguém afetivo com a criança chega perto e fala, perdão, ela se move no útero da mãe e dá sinais de que ela percebe, né? Ainda, obviamente, é tudo muito precário, né? Se a gente pensar já no finzinho da gestação, a criança
já está habitando em menos líquido amniótico, então é mais fácil e translúcido ouvir os sons do lado de fora da barriga da mãe, né? Mundo externo mesmo. E na medida em que a criança vem à luz, que ela nasce, ela imediatamente nasce dentro de um outro útero que eu vou chamar de cultura, certo? E assim como os úteros das mães são diferentes e tal, embora tenham suas características básicas, né? O meio fisiológico, morfológico das mães, cada uma tem as suas químicas e etc., as culturas têm as suas químicas também, né? Então, eu vou ter crianças que nascem no meio urbano, no centro, ou no meio urbano, na periferia, ou no meio rural, no povoado, ou no interior do meio rural, né? No campo, numa casinha solitária, ou no campo, na floresta. Ou ela vai nascer, uma outra nasceria, digamos, num povoado de pescadores. E assim nós podemos ir narrando e descrevendo os diferentes contextos culturais nos quais a criança nasce. E imediatamente ela começa a ser cuidada por aquela comunidade, ou às vezes é avó, avô, pai, mãe, enfim, tios, os primos. E, obviamente, a criança começa, logo de início, a perceber sempre 3 coisas: som, luz e movimento. É isso que chama a atenção. E eu gosto... E isso prende a criança. Inclusive, faz parte de um dos vários testes que o médico que recebe a criança faz de testes. São testes auditivos, testes de tato e etc. Som, luz, né? E movimento. Então, para ver se está tudo bem e tal. Então, é aqueles primeiros cuidados, né? Eu lembro que... Eu lembro não, né? Mas, quando a gente ouve vó e vô contarem sobre a infância da gente, eu soube que quando nós nascíamos, e eu tenho 60 anos, deixava por 1 mês, um pouco mais, quieto num quarto escuro, né? Todo enroladinho, tudo fechado para não pegar ar. Exatamente. Então, isso, por certo, nos mantinha quietos e sem estímulos, né? Então, eu ouvi a minha avó dizer... Que interessante como as crianças hoje são precoces, elas já nascem de olhos abertos e tal, né? E tal. Então, na verdade, razão desses estímulos, né, que lá estão. Mas o importante de fazer essa descrição é dizer sobre a importância dos sons e das conversas e dos tons das conversas em volta das crianças, quando elas ainda não têm linguagem, né? Então, a criança não sabe, por exemplo, o que é cadeira, ela não sabe o que é garrafa. Como é que ela chega a saber, se a gente considera que ela não vai ir ao dicionário, porque ela não sabe falar, ela não sabe nem se mexer, né? Como é que pode que alguém, em algum momento, reconheça no som da palavra cadeira o objeto da cadeira? A Marta Koll fala bastante sobre isso. Ela está mais dentro da linha do Vygotsky, do desenvolvimento histórico-cultural, intelectual dos humanos, né? Então, fazendo essas analogias, veja, cadeira, tudo bem. Cadeira, eu posso pegar a cadeira, subir na cadeira, arrastar a cadeira. E à medida em que as crianças vão convivendo e vão crescendo e ouvem o adulto e repete, e a cadeira, o objeto está sempre lá, subitamente o padrão se apresenta e ela vai começar a dizer
dedê-la, cadê-la, vai, né, se expressar indicando o objeto e interagindo com ele, né? Então, qual é o problema? O problema é que aquela parte das palavras da língua materna, que eu diria assim, ó, são copyright da matemática, elas não têm a fisicalidade que uma cadeira tem. Uma cadeira, ela é feita de matéria, a gente senta nela, arrasta ela. Mas veja, e se eu disser número? E se eu disser primo? Qual é o objeto que você enxerga? Porque a questão central é essa. Então, respondendo, professora Cida, a questão central é que é como música. A música não está na pauta musical. A música, eu leio a pauta e eu desempenho essa pauta usando um instrumento musical. Eu fico imaginando a cabeça de um maestro, porque o maestro ele vai olhando a pauta, mas a música já está acontecendo na cabeça dele, mesmo que nenhum violino da orquestra esteja tocando. Então, matemática tem algo de muito parecido com isso. Então, o nosso grande desafio não é propriamente tornar a matemática concreta, porque como é que eu torno a música concreta, certo? Música é música, ela não tem concretude como de um objeto tridimensional e tal, mas ela tem existência cognitiva, emocional, cerebral. E é disso que se trata a matemática, ela tem uma existência cognitiva. Aí tu dirias para mim, certo, mas do ponto de vista pragmático, né, o que faz um professor então em sala de aula, né? Me parece que uma das providências mais importantes é reconhecer qual é o vocabulário fundamental da matemática daquele ano, certo? Então, eu não sei, talvez hajam aqui muitos professores nos ouvindo, dos colegas da rede básica, eu vou citar um exemplo que poderia servir para qualquer ano da educação básica. Eu vou começar do início, a educação infantil, né? Não vai chegar o dia que você vai chegar na aula e vai dizer assim, hoje nós vamos aprender adição. Não. Pode ser que diga, hoje nós vamos sistematizar a adição. Isso é outra coisa. Mas aprender adição, a criança, desde que nasce, já está aprendendo a adicionar. Se ela está sendo servida de arroz e ela é pequenininha, então a mãe põe uma colherinha de arroz e ela diz mais. Ninguém. Por quê? Porque mais está no cotidiano dela. E de muitos modos. Ela vai dizer, veja, uma criança de 2 anos, ela domina apenas em torno, segundo Kate Devlin, numa pesquisa, 50 palavras. Eu tenho que conseguir me comunicar com uma criança de 2 anos usando as 50 palavras que ela domina e ensinar novas palavras. E essas novas palavras não são do tipo dicionário, são contextualizadas. Então, eu preciso organizar minha sala de aula com cenários, com objetos, de modo que as vivências possam acontecer e a interação entre as crianças e tal, oferecer espontaneamente a oportunidade de
crescer em linguagem, né? Regina, porque assim, eu trabalhei com educação infantil há um tempo e um grande período com alfabetização. O que eu notava era assim, ó, a criança da educação infantil, ela naturalmente, como tu falaste, ela faz seriação, ela sabe o que que é mais, o que que é menos. O gás não ela pode não saber a sistematização mesmo, o nome grande, pequeno, mas ela sabe o que que é um objeto maior, um objeto menor. Então, ela tem noção matemática. No primeiro ano, as crianças adoram fazer trabalhos com números, que envolvam a questão da quantificação e adicionar, retirar a soma. Mas ao longo do tempo, parece que a matemática é considerada um bicho-papão enquanto eles vão crescendo, porque nos anos iniciais, primeiro e segundo ano, eles gostam da matemática. Uhum. Depois que essa é a visão que eu tenho da realidade que eu trabalhava. Eles vão ali terceiro, quarto, quinto ano, sexto, sétimo, oitavo e nono, a matemática se torna assustadora. Por que isso? É a forma ou é trabalhada a abstração sem a criança estar pronta a abstrair? Eu penso, Prof. Cida, que claro, o fracasso da matemática é histórico, ele é muito antigo, né? Mas, atualmente, nós já entendemos muito sobre o cérebro humano, certo? Eu vou pôr assim numa questão, pode? Uhum. Tá. Então, a questão do cérebro humano, ela está situada dentro de um campo de conhecimento chamado neurociência. A neurociência é uma das ciências cognitivas, né? Faz parte um pool de áreas de saber que trabalham de um modo interdisciplinar para chegar às conclusões que nós precisamos ter para sermos mais produtivos e efetivos em sala de aula, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, das teorias pedagógicas, né, o que vem mais rápido na cabeça como autores? Piaget, Vygotsky. Exato. Piaget e Vygotsky, e é nessa ordem que as pessoas dizem, certo? É muito importante o trabalho do Piaget e é muito importante o do Vygotsky, mas nenhuma dessas eram teorias para a sala de aula. A intenção, tanto de um quanto de outro, era pesquisar a respeito do desenvolvimento intelectual humano, desde 1920 até, se não me engano, 1932, que faleceu o Vygotsky, e o Piaget em 1980. Então, o Piaget tem uma vasta obra, gigante. Livros, e Vygotsky morreu e muitos dos manuscritos dele também foram perdidos, queimados, destruídos, né, em função de guerras e coisas do tipo. E, eles viveram num tempo em que não existia internet, por exemplo, certo? Acho importante a gente ver que para o Piaget, inteligência era inteligência lógico-matemática, né? E para o Vygotsky isso não era uma questão. A questão dele era dizer, porque ambos viviam numa época em que a psicologia queria ser reconhecida como ciência, né? E, portanto, todos os métodos empíricos e tal precisavam ser abordados dentro da metodologia da pesquisa, né, na época. E o
o Piaget usou como método o método clínico, fazendo perguntas para as crianças em torno de temas matemáticos, área, volume, número e etc. Ao fim e ao cabo das pesquisas, o Piaget chega aos 4 níveis de desenvolvimento cognitivo, de desenvolvimento intelectual, né? O sensório-motor, pré-operatório, operações concretas e o hipotético dedutivo. Já o Vygotsky vai por outro lado. Ele, médico que era, estava interessado em estudar a psique humana através da linguagem, mas de outro modo. E estudando a influência dos artefatos em oposição aos materiais da natureza, né? A influência dos artefatos no desenvolvimento intelectual e a interação humana. Então, o Vygotsky estudava no contexto das culturas, certo? Ambos contribuíram imensamente, mas nós precisamos ir adiante. Infelizmente, eles não se conheceram, né? Que se talvez eles tivessem se conhecido, o Piaget teve acesso aos escritos de Vygotsky, mas o Vygotsky não do Piaget. Então, se eles tivessem se conhecido e talvez conversado e trabalhado junto, talvez quantas inovações e conhecimentos a gente poderíamos ter, né? Professora Regina, nós vamos ter que fazer um breve intervalo, mas nós já voltamos e continuamos com esses assuntos. Estamos de volta com o TMOV. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo o programa TMOV, aqui pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje com a presença da professora Regina. O TMOV é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com convidados. Traremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professora Regina, então a senhora quer concluir o assunto? Nós, dentro da questão da neurociência, e eu recomendo fortemente que os ouvintes busquem assistir aos vídeos do professor Dr. Miguel Nicoleles. Ele é ótimo. E nós temos muito para avançar. Nós precisamos, aprender com as teorias pedagógicas que temos, mas precisamos buscar outras e seguir... Ir além, né? E então, para mim, a questão que é central nesse processo, e aí eu me situo do lado do Vygotsky, com a sua zona de desenvolvimento proximal, que é o ápice lá da teoria dele, né? O desenvolvimento das funções psicológicas superiores, memória, percepção, etc. Eu me coloco... como se diz, não é o caso de repetir a teoria do Vygotsky, mas o caso de, o que podemos fazer para avançar, para ir além, né? Então, eu conheci durante o meu doutorado o professor Dr. Rômulo Campos Lins, que veio a ser meu orientador, e ele desenvolveu uma teoria chamada modelo dos campos semânticos.
E é com essa teoria que eu busco pensar a educação matemática em sala de aula. A obra toda dele pode ser acessada no site http://www.sigmat.org. sigma-t.org. Sigma é o S de significado e o T é uma brincadeira, porque como termina em MA, né? Esse MAT de matemática, né? Então, o nosso grupo de pesquisa, ele é um grupo que é uma rede de desenvolvimento em educação matemática nacional. Tivemos agora, recentemente, em setembro, a comemoração dos 30 anos da teoria do modelo dos campos semânticos. E o que eu busco fazer nas minhas salas de aula com os estudantes acadêmicos dos cursos de pedagogia e do curso de matemática é oferecer visibilidade para essa que, diferentemente da teoria do Piaget e do Vygotsky, ela foi pensada para a sala de aula e para a interação entre as crianças, ou seja, ela nos ajuda, o Lins desenvolve noções teóricas que, uma vez que a gente mobiliza conjuntamente, nós começamos a ficar mais atentos às coisas que as crianças dizem, para tentar entender aonde será que elas estão, cognitivamente falando. Porque, veja, se eu disser números primos, eu já ouvi isso em sala de aula e depois vi ainda relatado por outro colega que escreveu um artigo relatando a mesma coisa. As crianças riram achando e perguntando se teria números amigos, número pai, número mãe. Eu ia perguntar, primo é o filho da minha tia? Isso, é isso. Esse é um exemplo bastante potente para a gente ver o que significa dizer aonde você está, né? É cognitivamente, o contexto o contexto no qual a gente produz significado para os sons que alguém enuncia próximo a ti, esse contexto é cognitivo, tu tá nele, o professor não controla isso. Então, é preciso a gente reconhecer as diferenças, né? Então, agora, só voltando à questão do currículo que tu falavas, né? Nossa, agora tem letra, né? E isso é um problema, né? Pois é. Veja, no currículo de Davidov, que foi desenvolvido na perspectiva da teoria do Vygotsky, a álgebra vem antes. Ou seja, na verdade, em anos iniciais, eu não vou começar com quantidades numéricas, eu vou começar com aquilo que as crianças já fazem antes de ir para a escola. O quê? Eu sou mais alto que tu. E elas se medem uma ombro a ombro com a outra, né? Aquela árvore é grande. Eu tenho mais bala. Aquela árvore, como é alta aquela árvore. Então, essas palavras, né? Essas experiências de comparação das grandezas dos objetos, a criança é pequena, o mundo todo é grande, não é por nada que nós temos em sala de aula mesas, cadeiras, todas ergonomicamente pensadas para as crianças, pelo menos deveria ser, por conta da escala, o tamanho do corpo da criança e etc. Mas o ponto é muito bom que nós, adultos altos, né, compreendamos o que é essa perspectiva das crianças de 2 anos na educação infantil. Elas têm menos de 1 metro, certo? Dominam 50 palavras. No ano seguinte, quantas palavras elas dominam? Quanto elas já cresceram, né?
E esses processos que estão na linguagem, que faz parte das vivências, que veio da rua, que veio da casa, maior, menor, em cima, embaixo, atrás, no meio, entre a esquerda, a direita, mais leve, mais pesado, mais longe, mais perto, todas essas palavras são o nascimento da possibilidade de falar matematicamente e já fazem parte de um contexto de aferição. A criança não precisa que a avó ensine qual a árvore que é mais alta, mais baixa. É ouvindo a avó falar que ela vai determinando e sacando que tem algo lá que tem a ver com altura e que essa é maior. Ela diz, essa é mais alta, porque ela também já teve oportunidade, digamos, de se pôr em comparação com o primo. E o primo é mais alto do que ela é mais baixa do que o primo. Então, todos esses processos deveriam ser potencializados a uma gama de palavras que estão ali, e inclui o mais, o menos, o vezes, o dividir. A criança, desde cedo, já reparte as coisas. Então, não há por que a gente se apressar nem se horrorizar com um processo que é tão natural quanto conversar, quanto falar, quanto aprender palavras novas, né? Então, veja, se fosse possível, né, o ouvinte imaginar que está olhando uma árvore. É um pinheiro e ela é bem alta. Ao lado tem um coqueiro bem mais baixo. Você consegue imaginar, porque é na tela cognitiva que a matemática acontece. Imaginar a diferença, você consegue enxergar a diferença, o pico do pinheiro vai além das folhas do coqueiro, certo? Essa é a visualização de uma diferença, ou seja, na verdade, eu estou medindo o pinheiro com o coqueiro. Eu acabei de ver que o coqueiro a altura dele cabe uma vez inteirinha dentro da do pinheiro e tem mais pinheiro para cima. Então, para eu não falar em coqueiro e em pinheiro, eu vou chamar o pinheiro, a altura dele, de P. E para eu não chamar o coqueiro de coqueiro, eu vou chamar ele de C. Então, eu posso dizer que o pinheiro é maior que o coqueiro? Pode. Então, vamos dizer que P é maior que C? Aí vai as letrinhas. Aí vai as letrinhas significando um objeto tangível, certo? E não uma quantidade. E eles fazem operações algébricas dessa natureza, genéricas, sem dor, no currículo do Davídov. Tem todo um livro que no finalzinho mostra uma experiência dele, junto com a professora que trabalhava com ele, falando sobre a importância do genérico, né? Aquilo que não é generalização, é o genérico, certo? É o mais simples que pode acontecer. Então, a pergunta, a reflexão que eu deixaria é: será que nós não estamos causando o fracasso da matemática exatamente por começar na ponta errada? Certo? Ou seja, ali dentro da teoria do Vygotsky, nós vamos do genérico. O genérico representa todos os casos. E eu vou dele para cada caso particular. Então, eu vou ascender, eu vou subir do genérico para o concreto. O concreto é o que tem de mais complexo e não o contrário. E na pedagogia a gente costuma dizer que é o contrário, por pautas de outras teorias, né? Sim. É sempre importante ver que eu estou me reportando a uma certa teoria, né? Professora Regina, muito interessante as suas colocações e é visível a tua preocupação e
o teu entusiasmo com a formação de professores, que muitos vão atuar na rede básica. Fale um pouquinho desse projeto. O que é esse projeto na rede básica? É um projeto coletivo. Acho que tem que começar falando, não é desse ou daquele, é um projeto de todos nós, é um projeto de desenvolvimento institucional. Ele se chama Rede Básica, a BNCC na educação básica. BNCC, eu imagino que todos os ouvintes já tenham ouvido falar pelo menos uma vez, é a Base Nacional Comum Curricular. Trata-se de um documento aprovado em 2018, em que pese grandes críticas que tenham e etc. E esse projeto, ele nasceu, na verdade, num desespero de fazer alguma coisa. Ele tinha um outro nome antes. Ele chamava-se o FSM em Rede com a Educação Básica. Mas, a partir do ano passado, no final do ano passado, nós ganhamos um aporte financeiro do MEC para ser executado e o título do projeto, em combinação com eles lá do MEC, foi mudado para essa nova versão de título, né? E qual era o nosso desespero? Vocês devem estar lembrados que em 2020, lá por fevereiro, acho que foi lá por 16, 17 de fevereiro, nós tivemos todo um processo de distanciamento social, de afastamento social. Começaram a vigir bandeiras pretas, bandeiras vermelhas, bandeiras verdes, enfim. As pessoas foram recomendadas a se recolher, as escolas fecharam, a universidade suspendeu suas atividades administrativas. E logo já no início, acho que é importante dizer, ali por março, nós já estávamos todos pensando o que fazer. Quando eu digo nós, não éramos só nós, a universidade, os municípios, né? Aqui, no caso, a prefeitura, a secretaria do município, a Secretaria de Educação do município de Santa Maria, liderado pela professora Lúcia Madruga, a secretária de Educação do município, que vamos fazer e tal. À época, eu estava fazendo uma assessoria técnica a eles, porque depois que a BNCC veio promulgada, os currículos das escolas deveriam ser adaptados e segundo os objetivos de aprendizagem desse documento, que é de todas as áreas do conhecimento, não é só matemática, língua portuguesa, as linguagens de modo geral, né? O inglês, a educação física, as artes, história, geografia, que estão dentro dessa área das ciências humanas, sociais aplicadas, né? Que é dito, e mais ciências naturais aí. Enfim, todas as áreas do saber escolar tinham que adaptar seus programas escolares de acordo com a BNCC. Só que tinha uma parte que era uma parte diversificada do currículo e que dava uma certa maleabilidade para as questões mais regionais e tudo mais. Então, o Rio Grande do Sul fez o seu documento de referência curricular e na sequência, isso foi foi durante 2019, na sequência todos os municípios começaram a fazer os seus documentos orientadores curriculares. E aí eu concluo para dizer que era por isso que eu estava assessorando eles na parte da matemática e trabalhando com meus colegas
do Centro de Educação, Departamento de Metodologia de Ensino, vários deram assessoria técnica, e toda uma comunidade de professores assim maravilhosos, sabe, no município de Santa Maria, que também estavam engajados. Nós tínhamos reuniões sistemáticas e, enfim, saiu o documento orientador curricular do município em dezembro de 2019. Em março de 2020, em fevereiro, fecha tudo. Imagine o susto, o baque, tudo, porque seria o momento de começar a pensar os projetos político-pedagógicos das escolas e ver como seria, né? Aí fecha tudo. E aí eu fui crescendo numa certa... Estava trabalhando com esse pessoal e nós, o que a gente vai fazer? O que vai fazer? Eu digo, olha... Eu lembro de estar falando isso lá com a equipe da matemática lá do município. Eu digo, olha, já aconteceram situações insólitas, né, na humanidade. E, por exemplo, conta-se que no Canadá, durante uma grande nevasca, ninguém podia sair de casa e que toda uma geração foi alfabetizada através do rádio. Eu tinha alguns estudos em educação à distância também, e eu tinha essa memória na cabeça. E eu digo, por que não dá para ser no rádio, né? Mas, claro, tudo muito precoce. Bom, a questão é que essa ideia foi amadurecendo. Nós falamos aqui, o professor, ex-reitor Paulo Burman conversou junto ao MEC, conversou junto com todos aqui da reitoria, junto à Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, fizemos reuniões com as coordenadorias regionais de como isso seria. Estávamos ainda procurando fazer alguma coisa naquele contexto, e no amadurecimento disso, começamos a pensar em cursos de capacitação para os professores aqui de Santa Maria, com vistas a gravar programas que pudessem circular, tanto na rádio quanto na televisão. E foi uma grande experiência. Nós subscrevemos o projeto Rede Básica, o FSM em Rede com a Educação Básica, em setembro de 2020. E a nossa ideia era produzir recursos e materiais didáticos que pudessem circular na TV e no rádio, para que as crianças pudessem ter acesso para além de livros e algo, de modo que isso é fundamental, que o desenvolvimento cognitivo delas não cessasse, porque elas, saindo da escola, elas param de falar. Se elas param de falar, elas deixam de construir linguagem, e isso atrasa a cognição. Não é só que atrase, regride, certo? O nosso grande desafio hoje é esse, é como fazer avançar essas cognições que ficaram paradas por 1, 2 anos, às vezes mais. Então, nós precisamos gerar essas condições, sabe? Que nos deem uma pujança e uma sinergia que leve a recuperar e avançar a cognição. Então, é disso que se trata. O novo Rede Básica, que é esse cujo nome tu disseste, a BNCC na educação básica, ele é, então, um programa de apoio à educação básica em parceria com o MEC e a Universidade Federal de Santa Maria, né? O objetivo do projeto é produzir 2.200 horas
em recursos e materiais didáticos a serem veiculados na forma de programas educativos na TV aberta e na rádio. Nossa, que legal! Ele está envolvendo coordenadorias regionais de ensino, a de Santa Maria, que é a 8ª CRE, professor Luiz Egres, a 24ª Coordenadoria Regional, que é aqui a de Cachoeira do Sul, e a 20ª CRE, que é a de Palmeiras das Missões, né? Ao todo, nós temos... agora vamos fazer as reuniões e etc. Nós temos convidados para participar. São são 62 municípios da região centro-oeste e norte do nosso estado, justamente nessa região de jurisdição dessas coordenadorias, né? Então, a gente atinge todos os níveis, e é para isso que a gente tem produzido, todos os níveis da educação básica, todas as etapas, da educação básica. Educação infantil, anos iniciais, finais do fundamental e o ensino médio. Então, são programas adequados a cada um desses perfis. E nós vimos trabalhando durante o ano de 2020, durante o ano de 2021, juntando repertório, trabalhando também nessas produções na contrapartida da universidade, através desses editais Prolicem, edital FIEM, FIEX, e o mais importante, reunindo os professores da universidade, das diferentes unidades administrativas, para ajudar nessa produção como professores conteudistas, né? Esses programas devem estar sempre alinhados com os objetivos da Base Nacional Comum Curricular e nas diferentes áreas, são 10 áreas do saber escolar, né? Então, expectativa de impacto são 138 mil alunos da educação básica, buscando justamente atingir ou alcançar aqueles alunos que não têm acesso à internet. Acho que isso é muito importante. A TV e o rádio são muito importantes para essa comunicação. Sim. E não esquecendo, agora nós vamos estar atualizando a homepage do Rede Básica, que todos os materiais vão poder ser baixados para aqueles que têm acesso à internet, ótimo, né? E os que não têm, a ideia é que chegue até eles e que eles possam ter também o material, como se diz, impresso, para poder acompanhar um programa do rádio, para que o professor também possa examinar esse material, se ele vai usar, se não vai, que nos faça as avaliações, as críticas e tal. A ideia é não parar mais, professora Cida. Nossa, professora Regina, realmente é um baita de um projeto, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu acho que nós vamos marcar um dia um programa só sobre o Rede Básica. Tá bom. Porque eu tenho certeza que vai ser um projeto assim, que vai chegar lá na escola e do Brasil inteiro. E que vai fazer a diferença, vai transformar vidas, né? Porque os nossos alunos são vidas que estão ali e que merecem o nosso olhar e o nosso carinho. Professora Regina, em 1 minuto, uma mensagem gostaria de deixar aos nossos ouvintes. Em 1 minuto, uma mensagem. Que o amor seja a causa e a consequência de mais amor no mundo. Nossa, que lindo, realmente. Com amor tudo dá certo. É importante agradecer a oportunidade, professora Cida,
o colega Jean, o apoio técnico, e me sinto muito honrada de estar aqui na presença dos ouvintes e à disposição para o que precisarem. Eu que agradeço a tua presença aqui. Realmente é um privilégio contar com os teus conhecimentos, essa conversa gostosa que foi esse programa. Então, o TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e o nosso programa ele conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Gian Noal e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com/capacitação digital UFSM, sem o tio e sem a cedilha. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta a partir das 6 da tarde da próxima terça-feira, falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência. Até semana que vem!